Pensa Manaus. Rotina, com Marcelo Seráfico. É hora do nosso Pensa Rotina. Toda segunda-feira, você sabe, temos esse momento de reflexão, esse momento de conhecimento com o professor Marcelo Seráfico, que é da Universidade Federal do Amazonas, sociólogo, está conosco sempre. Professor, bem-vindo mais uma vez, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Rafael. Muito obrigado. Bom dia, Arthur, também e todos os ouvintes. Professor, hoje a gente conversou para trazer temas importantíssimos, a gente sempre traz, mas a gente tem observado uma questão muito importante, tema levantado por você, para trazer aqui para os nossos ouvintes, que é: quais são os principais gargalos da nossa sociedade com a proximidade da eleição, com a proximidade do nosso direito de voto ser exercido, e num período em que escolheremos os nossos representantes e as pessoas que podem nos ajudar a resolver esses gargalos, ou seja, nos ajudar a resolver os principais problemas da nossa sociedade aqui no estado do Amazonas. E aí, a nossa proposta é a gente tentar falar um pouquinho sobre esses principais gargalos, esses principais problemas, e como é que está a percepção de quem se põe como opção para esses problemas. O que dizem essas pessoas, não é isso, professor? Isso mesmo, Rafael. Eu acredito que em anos eleitorais, particularmente, o debate político tende a trazer à cena pública grandes questões, ou pelo menos a gente deveria esperar isso, né? Quer dizer, o que eu entendo por grandes questões? São isso que você chamou de gargalos, digamos, né? Que tem a ver com quais são os impasses, as dificuldades, os problemas que afetam as sociedades, né? E nós vivemos numa sociedade mundial e brasileira que está marcada por gravíssimos problemas relativos ao desemprego, à violência, à questão ambiental, à agressão a direitos de trabalhadores, de povos indígenas, de quilombolas, há questões de gênero e de raça colocadas na cena pública que revelam, digamos assim, uma série de dificuldades para que nós alcancemos o que é uma espécie de ideal construído desde o século XVIII, pelo menos, para as sociedades ocidentais em particular, mas que são ideais que tendem ou tenderam a se generalizar por todo o mundo, são os ideais de igualdade, liberdade e fraternidade, né? São ideais típicos, digamos assim, do século XIX e que foram passando ao longo do tempo por vários estados nacionais, pela própria Constituição dos Estados Nacionais, por governos que conduzem esses estados e, em maior ou menor medida, dão respostas, não é, às questões que são problemáticas do ponto de vista do alcance desses objetivos, de igualdade, de liberdade e de fraternidade. Muito bem, situações eleitorais, que são características de sociedades democráticas, não é? São aquelas em que as várias forças políticas da sociedade podem apresentar para os cidadãos, neste momento em particular, cidadãos que são eleitores também, quais são as suas interpretações sobre a realidade, quer dizer, como é que essas forças veem a sociedade, como é que elas veem a economia, como veem a cultura, né? Como entendem e diagnosticam os problemas vividos pela maioria das pessoas e que tipo de solução, de projeto, porque ainda não estão governando, não é? Ou aqueles que estão governando precisam mostrar como é que o que tem feito encaminhou, digamos assim, a solução dos problemas enfrentados. Essas forças políticas precisam dizer, primeiro, como enxergam essa realidade, né? Qual é a sua interpretação sobre o que está acontecendo, qual é o seu diagnóstico. E, em segundo lugar, precisam dizer qual é o sentido da transformação que pretendem promover, caso ou assumam o poder ou se mantenham nele. Quer dizer, eu acho que essas questões são fundamentais. E mais fundamental ainda, essas forças políticas precisam dizer quais são os setores da sociedade que resistem aos seus projetos e por que esses setores resistem. Porque, notem, a política é o conflito organizado,
não é, de maneira pacífica, preferencialmente. Quer dizer, e as democracias se caracterizam porque buscam, dentro da sua institucionalidade, organizar esse conflito. Buscam criar as condições para que essas interpretações e projetos de sociedade se choquem, sem que esse choque implique a eliminação das partes e que o choque respeite preceitos comuns a todos. Não é? Quer dizer, respeitem direitos, o choque respeite direitos, respeite também a posição racional do outro e que os debates se tornem uma referência não apenas para a escolha, para a eleição, mas uma referência também para o esclarecimento dos cidadãos. Quer dizer, nesse sentido, os políticos desempenham um papel pedagógico, ou deveriam desempenhar. Quer dizer, nós estamos aqui no campo da ética já. Né? Os políticos deveriam desempenhar o papel pedagógico na medida em que contribuem para a sociedade no que diz respeito ao entendimento dos problemas, né? À compreensão da vida pública e ao modo de encaminhar soluções que deem conta, digamos assim, dos dramas, das tragédias, não é? Principalmente vividas por vários segmentos da sociedade, mas pela maioria da sociedade. Então, me parece que eu acho que seria muito interessante se, ao longo desse período pré-eleitoral, nós pudéssemos conversar sobre isso, não é? Sobre, afinal, quais são as interpretações que estão em jogo, como é que essas interpretações diagnosticam a realidade e em que medida esse diagnóstico, não é, encontra nos projetos que esses setores, que essas forças políticas apresentam, encontram reais soluções, ou se há muito de mistificação. Eu acho que isso é muito importante para que a gente tenha uma visão mais objetiva sobre a política e sobre os conflitos que fazem dela uma atividade tão importante, não é, para a vida social e para a melhoria, para a nossa capacidade de compreender o outro, em compreendendo também, estabelecer um conflito racional baseado no princípio da paz, da igualdade, da liberdade. Concordo plenamente, professor. Concordo plenamente. Inclusive já topamos, viu? Tá topado no ar aqui, digamos assim. E a gente pode sim, claro, a partir de agora, a partir dessa introdução brilhante em relação à importância desse tema, dessas discussões, fazer uma série de colunas trazendo esses assuntos à luz aqui para os nossos ouvintes e as nossas ouvintes e promovendo esse debate para que as pessoas possam tomar aí suas próprias conclusões. Combinado, então. Então, a partir de agora, a gente pode fazer essa série de debates. Certinho? Tudo Beleza, certo? Rafael. Beleza. Então tá combinado, professor. Muito obrigado. Marcelo Seráfico conosco. Grande abraço, professor. Até mais. Outro. Abraço a todos. Boa semana. Semana que vem tem mais. Segunda, Pensa Manaus Rotina com o professor Marcelo Seráfico.